Olá! Oi, pessoal! Vocês ainda estão aí? Estamos de volta! Depois de tanto tempo, agora com vídeo, gente. Não sei se eu vou conseguir olhar, vou olhar pra Thay aqui. Esquecido. Estamos tímidas, meio acanhadas, mas acho que vai dar boa. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco a gente esquece, né? Eu acho que é como o BBB. É, né? Acho que sim. Então, gente, a gente vai falar ainda, né, sobre esse livro Ao Encontro da Sombra. Esse episódio vai ser sobre a sombra e o corpo. O corpo como sombra, manifestação da sombra, enfim, né? Vamos escorrer aí. E é muito importante trazer de novo o corpo para o contexto do autoconhecimento. Porque por mais que Jung diga que não existe a psique sem o corpo, não existe o corpo sem a psique, e a gente pode até ser bem ousado e colocar a alma no meio disso tudo. Sim. Muitas vezes a gente é bem merleau-pontianos e a gente deixa o corpo em casa e vai para terapia. Sim. E o que significa deixar o corpo em casa e ir para terapia? Significa ou desconsiderar toda essa instância como parte do processo do meu autoconhecimento, o corpo como algo que está o tempo todo me informando, Sim. me dizendo de mim, tanto dizendo se a temperatura dessa sala tá legal ou não, quanto me dizendo como que é quando a Cami olha dentro do meu olho. Sim. Como que eu me sinto quando eu olho para a câmera. Então imaginem quando a gente pensa na esfera do autoconhecimento, tudo que o corpo não vai revelando durante a relevando também, né? Relevando. Nossa, Cami, esse ato falho foi perfeito, se tratando da minha relação com o meu corpo. Aí temos um exemplo de sombra pulando Sombra no pulou no episódio. corpo, dizendo que ele relevou demais coisas por aqui, em nome dessa mente muito identificada com o racional. Mas voltando, a gente pode esquecer tanto por não considerar, quanto por considerar menos. Sim. E aí vem toda uma estrutura, uma construção histórica, que eu acho que a Cami conta muito bem. Sim. De quando o corpo se tornou menos. Se a mente e o corpo, eles estão interrelacionados. Sim. Em que momento um ficou menos legal, menos importante, a ponto de eu falar mais sobre os insights que eu tô tendo, ou sobre o conteúdo, do que sentindo o meu corpo e colocando ele como a carta na mesa de uma sessão. Eu me cuido muito bem e agora apareceu esse câncer. Eu faço tudo certo e além disso que eu já listei, eu ainda tenho uma prática espiritual, eu faço análise, eu faço terapia. Vocês veem que no pano de fundo disso aqui tem uma barganha? A pessoa, pelo conhecimento racional, acessou uma série de coisas que, em tese, promovem saúde e bem-estar. A pessoa está compulsivamente fazendo isso como quem preenche um checklist e não percebe que a razão de fundo de estar buscando tudo isso não é promoção de saúde e bem-estar. Sim. Porque a pessoa não partiu do degrau 1, que é o quê? O que é saúde para mim? O que é bem-estar para mim? No pano de fundo de tudo isso, tem a busca, que a gente já falou num episódio, da imunidade existencial. Sim. Eu vou fazer tudo isso aqui, aí eu não vou ser gorda, morrer, ficar pobre, ser rejeitada. E aí, quando essas coisas que acontecem na vida, porque a gente continua sendo humano, acontecem mesmo você cumprindo essa lista, vem o choque. Sim. Ou, quando não acontece uma dessas coisas, aparece um sintoma que vai mostrar a tua desconexão. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso dar um exemplo, né? Enfim, fui sedentária durante muito tempo, daí comecei a fazer circo, aí veio a pandemia, parei de fazer essa atividade. Pra mim era muito boa, muito maravilhosa, nananã. Só que voltei, né, a fazer exercício e voltei pra academia, tentei crossfit com personal, com professor ali do lado, né, cuidando, nananã. Por quê? Né? Muitos médicos, eu fui em mais de um que falava, não, você tem que, pra ter massa magra, você tem que puxar ferro, tem que puxar peso, né? E isso vai te dar longevidade. Só que, gente, eu travava, cada hora era uma coisa.
travava da coluna, tinha uma distensão muscular na perna, travei várias vezes da coluna. E aí eu ficava, gente, mas que coisa, né? Se faz tão bem. E eu comecei a perceber que o meu corpo, E aí os médicos também falavam, né? Não tô descredibilizando ninguém, gente. Eu tô falando o que me falavam e que pro meu corpo o caminho foi diferente. Quando eu queria, né? Eu já vinha de um tempo em que eu estava com mais gordura no meu corpo. E além da saúde, eu queria perder essa gordura, né? Perder um pouco dessa gordura, porque eu não tava me reconhecendo, não tava me sentindo bem. E aí, o que os médicos, nutricionistas, todo mundo falava, né? Quando você criar massa magra, você vai, né, ter um platô e aí vai inverter, né? Quanto mais massa magra você tiver, né, mais você vai perder gordura. E eu tinha, né, construí bastante massa magra, mas eu tava inchada, retendo líquido e com gordura. Gordura, gordura, gordura. E aí, eu comecei a pensar, se isso que os médicos falam que faz tão bem, a massa magra, eu consegui. A minha alimentação, eu tô seguindo bem, eu sempre me alimentei bem, né? E a minha alimentação tá ok, eu tô tomando água, eu tô tomando a suplementação que o médico tá me passando. O que tá acontecendo com o meu corpo? Porque ele trava, ele incha, ele retém líquido, ele tem gordura. E aí eu comecei a prestar atenção, né? E me veio o insight. Meu corpo tá querendo se proteger do quê? Com esse excesso de gordura, esse excesso de líquido. Ele tá ficando grande para me mostrar o quê? E aí eu comecei a entender e falei até, né? Com uma conhecida. Eu falei, gente, eu acho que o meu corpo não gosta de puxar ferro. O meu corpo gosta de exercícios onde eu uso o peso do próprio corpo. E fui tirar um sarro da minha cara, né? Ai, que frescura, capaz, não sei o quê. Não, é saudável puxar ferros. Faz com um profissional. Eu tava fazendo com um profissional. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei que no circo, dificilmente eu lesionava. Que era tudo peso com o próprio corpo. Quando eu fazia escalada, era assim, eu saía radiante. Quando eu fiz balé fitness, não lesionei nenhuma vez. Quando eu fazia yoga, né? E por mais que eu ficasse ali na isometria um tempão, não lesionava, não travava da coluna. E aí, eu insisti, obviamente, né? Porque os médicos, todo mundo tá dizendo que é esse o caminho. O suposto saber do outro. O suposto saber. Só que o que o meu corpo fez? Chega! Travou em março a coluna, fiquei 1 mês e meio ali sem poder fazer exercício. E eu tinha a crença também de que se eu parasse de fazer exercício, o meu problema na coluna se agravava. Porque era isso que eu ouvia, que eu ia ter que fortalecer minha coluna até o fim dos meus dias, porque senão eu ia travar. Só que eu estava travando fazendo exercício. E eu estava acompanhada por profissionais. E aí, eu tinha medo de deixar esse saber, né? Do senso comum, no sentido de generalização da classe médica, enfim. Eu tinha medo de seguir o que meu corpo estava dizendo. Só que daí ele falou, chega. E aí veio cirurgia, aí veio travamento de coluna, e eu fiquei meses sem poder... Aí eu viajei, eu falei, gente, eu quero ver o que vai ser viajar, ficar 15 dias andando, e eu tô sem fazer exercício. Eu não tive uma dor na coluna. Peguei o avião, fiquei 8 horas no avião, nada. Cheguei aqui, eu falei, comecei a puxar na memória, e aí eu vi. Escalada não me fazia mal, pilates não me fazia, né? Me fazia muito bem. Então, tudo que era exercício com o próprio peso do corpo é o que se encaixa, o que meu corpo aceita. Aí, claro, porque eu fiquei parada, perdi muita massa magra. Mas quando eu voltei a fazer os exercícios que o meu corpo gosta. Desinchei, a gordura não precisava mais estar aqui para me proteger daquilo que eu estava fazendo, né? E eu tô adquirindo a massa magra.
no volume que as pesquisas científicas dizem que é o ideal? Talvez não. Né? Mas aonde eu ia parar se eu continuasse machucando o meu corpo, obrigando a minha coluna a pegar um peso que ela não estava a fim de pegar? Sendo que existem outras formas de você fortalecer a coluna, fortalecer toda a tua musculatura. Você não vai crescer tanto, não vai ter tanta massa magra, mas é o que funciona para mim, para o meu corpo. E eu precisei de coragem para ir, né? Para olhar para o meu corpo e entender, assumir e bancar. Eu vou experimentar esse caminho e vou ver o que acontece. E se o meu corpo responder positivamente, eu vou seguir. Mesmo que educadores físicos, né? Os médicos digam o contrário. Que talvez, para a maior parte da população, isso funcione. Né? Isso seja o ideal, mas tem aquela porcentagem, né? Que não funciona em qualquer pesquisa científica. Eu me enquadro nessa faixa e eu banco, né? Pode ser que tenha gente aí que vai falar que eu tô viajando, mas eu tô seguindo o meu corpo, gente. Eu comprovei empiricamente o que funciona para o meu corpo. E é isso que eu vou seguir. Não estou descredibilizando pesquisa científica, medicina, os educadores físicos, fisioterapeutas. Não estou descredibilizando, porque eu sei que tem essa porcentagem. Respeito muito. Para a maior parte das pessoas, pode ser o ideal. Mas para o meu corpo, esse parece ser o caminho. Porque até hoje, já faz 1 ano, eu não tive uma dor na minha coluna. E esse é um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer da forma como tu fez. Tu fala, eu fiz um processo experimental. Porque uma pesquisa científica, ela é feita com a comprovação de resultados que se comprovam sendo repetidos em outras populações. Então, a repetição desses resultados em novos grupos e novas amostras traz uma evidência científica. Mas mesmo nessa evidência, você não vai ter uma abrangência total dos efeitos e dos resultados. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não só pegar um exemplo como esse da Cami, para daí sair nem testando nada, nem seguindo nenhum caminho, quando a minha intenção de fundo daí é no fundo eu não quero me comprometer com exercício algum. Exercício não é para mim. Ou meditação não é para mim. Eu sei que todos os estudos falam do poder da meditação, mas não é para mim, para o meu corpo, não faz bem. Então, a gente precisa ser muito adulto, muito honesto com a gente. E antes de afirmar qualquer coisa, a gente se fazer de estudo empírico. A gente testar caminhos, a gente provar, a gente ver o que funciona hoje, sem apego. Porque na próxima curva da estrada, provavelmente algo que funcionou muito bem até agora, não funciona mais. E aqui abre campo para a gente falar de 2 tipos de orientação que a gente recebe na vida e que, se não seguidos, podem gerar sombra, que é a orientação interna e a orientação externa. E as duas são muito necessárias. A orientação externa, elas vêm tanto da produção acadêmica e científica, quanto do saber popular, quanto apenas do achismo das pessoas, que dizem no pano de fundo o que é bom, o que é ruim, o que a gente deve, o que não deve, o que tem mais possibilidades de sucesso, seja na alimentação, no sono, em como cuidar de filho. Então, hoje a gente tem muito conhecimento, muita produção, que pode se tornar orientação de como eu vou agir em relação a muita coisa. E isso é muito legal. Para quem não tem conhecimento, para quem não busca conhecimento, já abre um mundo de informações e novas possibilidades apenas começar a acessar essas informações que a gente busca com os profissionais. Só que a gente aqui no Vai Pela Sombra, a gente fala de um passo mais profundo, que é quando a gente começa a escutar e nutrir a nossa relação com a orientação interna. E aí, se a gente coloca a orientação externa, o conteúdo, o conhecimento que o mundo traz a serviço da orientação interna, aí nós temos resultados astronômicos. Quando eu sigo a minha orientação, eu vou me percebendo no dia a dia o que ornou, o que desornou. O que nutriu e o que desnutriu. O que consumiu minha energia, o que me vitalizou. Eu vou me percebendo em relação a tudo, tá, gente? Comida, exercício, relacionamento. Agora,
Aí eu uso isso, essa orientação interna, e eu falo, tá, mas o que o mundo tem de conhecimento nisso aqui? Então, a orientação interna da Camila falou, peso do corpo, exercício com peso do corpo orna para você nesse momento. Aí ela vai pro mundo dela, que é Curitiba, e fala, em Curitiba, o que existe disso? Isso. Essa é a inversão. Porque o que chega no consultório? No consultório, as pessoas chegam papagaias de informação. Uhum. A pessoa apude fulano de X. Isso é muito triste. É muito triste ver pessoa fazendo referência para falar de si. Uhum. Pessoa que vai falar de si, do seu sintoma, do seu corpo, dos seus sentimentos e cita fulano de tal, cicrano de tal. A referência para você falar de ti, do teu mundo interno, das tuas percepções está fora. Sim. Isso já é uma grande sombra. Por que sombra? Porque algo com isso não está na luz. Sim. E como é que essa sombra ela vai se manifestar? Né? Como é que ela vai ser vista? Às vezes você vai começar a ter pesadelos, né? Às vezes você vai começar a ter sintomas. Então, o corpo, ele é palco dessa sombra através dos sintomas. É ali, né, que a sombra ela ganha substância. Por quê? Eu não tô ouvindo os sinais, né? Assim, o nosso inconsciente, ele fala através dos sonhos, das sincronicidades, mas ele berra no corpo. E tudo aquilo que eu, consciente ou meio conscientemente, quero tirar da luz da consciência, quero negar que eu sou, ou tudo aquilo que está fora do meu sistema de crenças, o meu corpo vai revelar. E a gente vê muito isso no feminino. Para quem estuda mitologia, fica muito fácil perceber a sombra no corpo. Porque geralmente a gente vai estar mais identificado com uma figura mitológica do que com outra, e a outra vai aparecer no corpo. Né? Que, por exemplo, um conto que a gente já contou aqui de Deméter e Perséfone. Uhum. A mulher que na consciência está muito identificada com a Deméter, ela serve, ela cuida, ela vive para os outros, ela tá sempre ela tá desnutrida, mas ela tá sempre nutrindo os outros, ela tá sempre disponível, ela tá sempre se doando. A Perséfone dela vai aparecer em sintoma do corpo. Geralmente essa mulher, ela vai ter sintomas de nódulos nas mamas, ela vai ter questões com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, até com esquizofrenia. Porque o outro arquétipo, que é da médium, que é a Perséfone, tá todo na sombra. Uhum. E isso acontece com todas as polaridades mitológicas. Uhum. Essa mulher super Atena que a gente vê na sociedade, né? Então, a mulher que sempre foi dedicada a estudar, a carreira, a não depender de homem, que com 30 anos já comanda uma galera, assim, de 20 pessoas abaixo dela. Ela vai, ela executa. Aí ela resolve querer engravidar. O que acontece? Infertilidade, adenomiose, miomas uterinos, endometriose, aborto de repetição. Então, toda essa repressão de outras faces do feminino, que eram vistos como menos, né? Porque ter filhos é menos do que ser formada. Ter um boy magia é menos do que ganhar o seu próprio dinheiro e ser independente. Então, tudo que no sistema de crenças dessa mulher Atena ficou como menos, o corpo vai trazer como sombra. Sim. Então, escutem os sintomas de vocês, mas não na leviandade da metafísica da saúde. Sim, por favor, gente. Não vai assim, porque eu tive um mioma e isso significa X coisa, que eu tenho um problema com meu pai. Né? Que eu tive uma falta de ar, aqui um problema no pulmão, e isso significa que eu tenho mágoa de alguém. Isso, né? Por favor, saiam dos livros. Sim. Isso é orientação externa. Vão para orientação interna. Sim. E escutem os sintomas. Peguem aquele cocô que não sai. Teve um exemplo de uma paciente, né, que ela tava, né, com uma situação ali que tava levando
já fazia tempo na terapia e a gente, né, trabalhando ali, mas sabe quando tá levando? E aí ela teve problemas diferentes na barriga, em órgãos diferentes. Até que chegou numa sessão, ela falou, gente, o que eu tô empurrando com a barriga? Eu falei, pois é, tua barriga tá reclamando de empurrar tanta coisa, né? Mas você percebe que veio dela a frase, o que eu tô empurrando? Porque quando eu pego ali o meu cocô que não sai, eu só vou num livro procurar, eu só falo, é apego. Ou é relação com dinheiro. Aí eu tento transformar essa informação externa, eu trago ela pra mim e às vezes eu perco o essencial. Que vem do quê, Tayane? Então se eu não vou no livro, se não é assim, o que eu faço? Gente, a gente senta no meio fio com o sintoma. Sim. Eu pego o meu sintoma único, que eu posso até já ter ouvido falar que ele significa algumas coisas no mundo por aí. Mas eu pego e eu fico com o sintoma. E aqui tá a dignidade do corpo. O que é trazer o corpo pra luz? É eu saber que o sintoma que o meu corpo tá trazendo, ele não é algo que eu preciso eliminar, controlar e resolver. Ele é um mestre, ele é um sábio, ele é um prof de mais alto escalão, louco para me pegar pela mão, para sentar comigo e me ensinar coisas da alma. E me ensinar coisas da vida. E o que a gente faz na nossa ânsia de viver num nível fast food? A gente quer resolver. Ai, porque a minha amiga já não tem isso. Ai, porque a minha outra amiga já tem aquilo. E eu só quero resolver, eu só quero ficar bem. Ai, meu Deus, eu tô fazendo análise e eu tô mais angustiada. E eu tô mais constipada. E eu tô dormindo ainda menos. E o que tem de errado? Tem de errado a tua ansiedade e a tua má interpretação de um processo. Porque se você pegou o sintominha ali, tu fala, então beleza, cara, eu entendi que agora tu é meu prof, eu vou sentar com você no meio fio. Eu quero aprender essas coisas da vida. E não importa se eu estou aqui há 10 sessões de análise sentando com você. Eu quero te saber porque eu quero me saber. Eu não quero entregar nem para minha analista, nem para o meu ideal egóico, uma resolução, uma conclusão, porque eu não sou mais uma lista de checklist. Eu sou uma pessoa em busca da sua totalidade. E não dá para imaginar também, gente, ou ter a expectativa de que a gente vai fazer terapia, a gente vai fazer análise e, ai, tudo bem, depois de tantos anos eu não vou mais ter sintoma físico. Porque é justamente isso que a Thay falou. Ele é um professor, né? Que de outra maneira eu poderia ver. Porque o sintoma, ele é o caminho. Sim, assim como o sonho é, o pesadelo é, eles vão continuar aparecendo, né? Os infortúnios, né? As sincronicidades ali, que tudo aconteceu para que aquela batida no carro acontecesse. E a gente pragueja, a gente rejeita, né? Não é gostoso. Mas é importante pensar, né? Se não fosse esse sintoma aqui, como é que eu veria? Esse sintoma, ele está a serviço de algo. Ele está a serviço da tua alma. Tem algo que precisa ser visto, elaborado. E isso pode ser até o último dia da nossa vida. A gente vai ter sintomas físicos, né? É muito raro uma pessoa, né, que chega a ficar velhinha e não tenha sintomas físicos. Né? A alma, ela vai chamando a gente para essa introspecção, para essa interiorização. O nosso corpo, ele vai ficando mais devagar, ele vai falhando, ele vai precisando de mais olhar, de mais cuidado. E se a gente observa e vivencia isso tudo, significando, olhando para tudo isso com profundidade, gente, pelo menos não vai ser em vão. Só que tudo que a gente tá falando aqui vai bater no vidro e vai cair se não for revista uma crença que tá errada. Que é a crença de que o erro, o sintoma, o pecado, o problema são coisas que não deveriam existir. Isso. Ou que deveriam existir menos, ou que viver bem é saber resolvê-los. A gente tá colocando eles no lugar errado. Na experiência aqui do planeta Terra, todas essas coisas, elas não são parte. Elas são
fundamentos da nossa evolução. Então, enquanto eu ainda, e sejam muito honestos com vocês, se vocês ainda estão aí, não tem problema, o problema é a gente mentir pra gente. Enquanto eu ainda acho que o meu sintoma, que os meus erros, que o problema que aconteceu na minha vida, que o meu divórcio, enquanto eu ainda acho que isso é o problema da minha vida e que não isso é a minha vida criando caminhos para me aproximar de quem eu nasci para ser, nada do que a gente fala aqui vai virar em mudança de vida para vocês. Por que a gente lê um monte de livro, faz um monte de curso e as situações da vida ainda se repetem? Porque a gente não revisou essa crença. Sim. E aí, quando o problema aparece de novo, a doença aparece de novo, a gente perde dinheiro de novo, o marido continua ausente. Quando essas coisas acontecem, por mais que eu li 10 livros em um mês, eu vou ter a mesma reação, porque eu vou entender que aquilo não deveria existir, que aquilo é uma injustiça, que aquilo é um problema e que a minha vida não é boa porque aquilo existe. Ou eu sou uma bosta porque eu somatizo demais. Exato. Né? Eu não deveria, se a análise, se a terapia tivesse funcionando, eu não deveria adoecer mais. Isso não existe. Vocês querem tirar os professores. Exato. O Bruno, ele participa, né, de um centro de meditação e que ele recebe as lições por carta. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, ou conforme ele for evoluindo, ele recebe uma carta com textos escritos, né, para ele meditar, para ele pensar e dizendo qual é a próxima lição. O que ele vai ter que colocar em prática, o que ele vai ter que mudar na vida dele. E se a gente pensar nos sintomas como cartas que vão chegando pra gente e que elas precisam ser lidas, elas precisam ser meditadas, né? A nossa vida precisa ser revista a cada carta que chega. Elas precisam ser respondidas. Elas precisam ser respondidas. A gente tem que fazer um diálogo com esse interlocutor. Isso. E aqui tem uma ferramenta muito bacana que o Jung deixou para nós, que é a imaginação ativa. Né? E onde a gente consegue dialogar com esse sintoma, encontrar a imagem e dialogar com o sintoma. Tá? Mas lembrando, gente, que é uma ferramenta que ela deve ser guiada, tá? Por profissionais habilitados, né? E que ela é diferente de uma meditação guiada, né? A imaginação ativa, ela é baseada no sintoma e a imagem emerge espontaneamente, tá? No momento em que você entra em contato com esse sintoma. Né? Então, assim, é diferente de... Eu tô com uma dor de estômago, então imagine agora o seu estômago, tenta visualizar o seu estômago. Isso é outra coisa, né? Que eu não sei, né? Não sei o nome, mas não é imaginação ativa. Mas não é imaginação ativa, tá? A imaginação ativa a gente parte, né? Uma das maneiras que a gente parte é essa dor que você está sentindo no estômago agora, se ela tivesse uma imagem, que imagem seria? Né? Então, assim, e aí a imagem emerge, ela deve emergir espontaneamente. Assim como num sonho. Você consegue fazer a imaginação ativa a partir de um sonho também, que é uma imagem espontânea emergida do inconsciente. Tá? Então, existe, se você tem sintomas graves, se você tem muitos sintomas, né? É uma possibilidade que o Jung descobriu e deixou pra gente, né? Trabalhar esses sintomas, entrar em contato, entrar em relação, né? Da dignidade de existir para esse sintoma. E se colocar a serviço, se colocar à disposição, tem algo que eu possa fazer aqui agora? Né? E ver o que acontece ali. Cada imaginação ativa é única, a gente entra ali, a gente nunca sabe, né, para onde vai, né? Mas lembrem-se, gente, de fazer com profissionais habilitados, tá? Porque senão não vai funcionar. O sintoma vai continuar lá e não vai funcionar. O máximo que vai acontecer não vai funcionar,
Tem 2 técnicas que são maravilhosas e eu fico muito triste de perceber o quanto elas estão mal disseminadas. A imaginação ativa e o grounding. Até nesse assunto aqui, a gente está falando de a sombra no corpo, e no livro original, eles fazem uma correlação do Jung com o Reich, que é da bioenergética, que é de onde vem o grounding. Então, a imaginação ativa, ela está sendo disseminada como uma imaginação, como algo que você pode só sentar e imaginar de um jeito que não é a técnica imaginação ativa. E por que isso é triste? Porque quando tu pega a técnica raiz, ela é muito maravilhosa. Os efeitos são muito profundos. Não são controláveis, não são intencionáveis, mas são efeitos profundos na hora. Na hora algo se constela, algo se abre para um novo. E o grounding é a mesma coisa. Tem muita gente que acha que grounding é botar pé na grama. Não tem nada a ver. É uma técnica energética seríssima. Em algumas dá para fazer em pé, algumas em movimento de pinça. Dá para fazer grounding até deitado. O que grounding não é mandar a gente botar pé na grama. Então, pessoal, muito cuidado quando a gente aprende as coisas e só sai replicando. Porque a gente pode tanto estar se colocando em risco. Porque quando eu mexo o corpo, eu afeto a psique. Isso. E quando eu mexo a psique, eu afeto o corpo. Então, na imaginação ativa, é pela psique, eu vou afetar meu corpo. Sim. E no grounding, pelo corpo, eu vou afetar a psique. Agora, se eu tô fazendo essas 2 técnicas de forma leviana, de forma errada, eu posso estar comendo Doritos e achando que é milho. Exatamente, gente. A gente sempre vai pegar aqui nesse ponto, né, Pela responsabilidade. Pela responsabilidade que temos e do que a gente observa por aí também, né? A gente tá de olho, né? Acaba vindo pra gente algumas coisas e a gente tá de olho, então a gente queria chamar vocês para essa responsabilidade. A gente sempre vai fazer isso, né? É que a psique é algo muito sério, gente. Muito sério. E a gente recebe no consultório também pessoas que passaram por processos aí que foram devastadores. E algumas coisas depois fica muito difícil reaver. Porque as pessoas elas vão entrando em processos de fascinação, de alienação, de desconexão com a realidade, de fragmentação interna. E a psique, ela é sagrada. Ela é muito preciosa. Até por isso, né, em um outro episódio, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre o processo de análise, sobre o sagrado. Não é de chatice, não é de ter muita coisa em virgem no mapa que a gente pega nisso. É que realmente, assim, da mesma forma que não se faria uma cirurgia dentro da minha casa, pelos riscos que isso acontece, quando a gente fala em psique, quando a gente fala em energia, são coisas muito sérias que têm que ser tratadas como tal. E para fechar, gente, eu queria trazer aqui uma pergunta que vocês deixaram. Uma de vocês, né, deixou na caixinha que a gente colocou essa semana, que tem a ver com o corpo, né? O que a minha fibromialgia tem na sombra? É uma ótima pergunta, né? A fibromialgia ainda é um mistério aí para medicina, né? Pesquisam. Tem algumas evidências, mas é uma dor que ela tem e não tem lugar no corpo, né? É uma dor que ela é generalizada, ela é, até onde eu pesquisei e vi, é uma dor muscular, mas também dá nos nervos, né? E ela dá nas articulações, e ela vai e vem, e tem horas que ela tá mais intensa, tem horas que ela tá mais fraca, ela pode durar a vida inteira, ela pode durar períodos, então, né, é muito misterioso e é muito único cada caso. E geralmente quando se faz uma vasta investigação e ninguém mais sabe dizer o que é, se coloca hoje na sacola da fibromialgia. Sim. Então, essa pergunta que a ouvinte trouxe, ela é muito séria, ela é muito necessária e é a pergunta que ela deveria fazer para a própria alma. Isso. Quando eu escutei essa pergunta, o que me vem de falar é: olha, excelente questão. É exatamente isso que a gente tem que ver, o que tua alma quer mostrar. Isso. É uma pergunta que você tem que... A gente não tem como responder. Aqui dá uma vontade
de ir pelo racional e vomitar uns 4 livros de psicossomática sobre fibromialgia e já colocar o Reich no meio e tu escutar esse episódio e talvez gostar bastante da gente. Sim. Dá uma vontade de fazer isso. Mas sendo honesta com você e não querendo o teu amor, você fez a pergunta certa. Agora você precisa direcionar para o interlocutor certo, porque existe uma única pessoa do mundo que tem a resposta do que está na sombra da sua fibromialgia. E essa pessoa é você. Sim. Você sabe, alguém em você sabe. Agora, tu tá verdadeiramente disposta a ficar disponível para esse sintoma, sem querer mudar a fibromialgia, sem querer que ela diminua, que ela suma, vendo ela como uma velha amiga que você acha meio feia e que você tem um pouquinho de medo, porque ela tem um pouquinho de cheiro de naftalina, mas que você sabe que ela tem algo para ensinar. Algo sobre os segredos da vida, sobre os segredos do universo, sobre os segredos de quem tu é. Então você conseguiria ficar um pouquinho, em algum momento, por muitos dias seguidos, escolher estar com a fibromialgia? Você pode fazer isso sentada num sofá, você pode fazer isso escrevendo, mas escolher tá ali. Eu e esse meu sintoma. O que você quer me dizer? O que você me impede de fazer? O que você me obriga a fazer? Quando eu tô com uma crise aguda de você, o que eu me habilito? O que eu me permito que sem você eu não me permito? Quando eu tô numa crise de aguda de você, como que as outras pessoas me tratam? Por que será que eu preciso disso? O que sem você na minha vida eu não conseguia fazer? O que só depois de você eu consegui? Vou te falar uma coisa sobre mim, por exemplo. Eu percebi que eu adoecia muito antes, porque só doente eu tirava tempo para cuidar de mim. Além das coisas práticas como exercício, porque quando tu vai num médico aqui em Curitiba, tu fica 4, 5 horas. Então tu tem que desmarcar um período inteiro da clínica. E eu percebi que os meus sintomas, eles tinham muito isso, sabe? Eles me davam tempo pra mim, álibi pra mim. Eu me permitia ser cuidada, eu me permitia pedir ajuda. Mas aqui eu tô te dando as minhas respostas. Você vai ter que sentar com o teu sintoma e tu vai perceber assim, que tudo sempre tem um efeito. Qual é o efeito? Qual é a boa intenção desse sintoma? E assim, eu indicaria para você, se não está fazendo terapia, né? É um bom caminho, não é o único, mas é um bom caminho para que você possa encontrar essa resposta e aprender a dialogar com a sua alma, né? A se colocar disponível para isso, tá? E outra coisa que você pode ir fazendo, né? Uma pergunta importante de fazer é: em que momento esse sintoma se instaurou na minha vida? E para onde ele te convida a olhar? E se esse sintoma tivesse uma imagem? Se você fosse pintar um quadro que representasse esse sintoma, como seria? Né? Então, a linguagem do inconsciente, ela é imagética, então experimenta, né? Se tiver em terapia, leva para análise, né? Leva para terapia, olha para esse sintoma, né? De um outro ângulo, que é através de um desenho, através de uma imagem, né? Mas um dos caminhos é o que a gente pode te dizer aqui, né? Um dos caminhos, e que é o caminho que a gente conhece, que a gente vivencia, não é o único, é através da análise. E aqui a gente parte de uma premissa. A fibromialgia, ela não é algo que apareceu na sua vida para te punir, para tornar nada mais difícil. Ela veio para te aproximar de você mesma. Então, a gente escuta a tua pergunta estando nós duas bem do ladinho da fibro. A gente tá de mãos dadas com o teu sintoma aqui. A gente não tem pretensão nenhuma que ele suma. Mas que você abra essa carta e escute o que ela tem para te dizer. E abrir essa carta e escutar, né? Pode ser que ele suma, pode ser que ele diminua. A gente não sabe o que o teu inconsciente quer, qual que é a negociação possível de ser feita, né? O que você tem que fazer ou deixar de fazer. O quanto você está disponível para esse inconsciente também, né? Para
jogar luz nesse sintoma. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que você ande de mãos dadas com ele, né? Mais um tempo. Mais um tempo. Quanto tempo que esse inconsciente precisa? Quanto tempo que o teu ego precisa para aprender a se relacionar com esse sintoma e com o teu inconsciente? Né? Não estamos dizendo aqui que é fácil, a gente sabe que é uma dor aguda, é uma dor extrema, que traz profundo sentimento, sofrimento e sentimento, né? E que é muito incapacitante em muitos momentos. É muito incapacitante, a gente sabe. Traz uma impotência muito grande. Sim, mas já que você fez a pergunta pra gente, que tem Exato. esse olhar, a gente tá trazendo o olhar que nós temos, né? A gente também sente dor, a gente também sofre com os nossos sintomas, né? A gente também não acha legal ter os também sintomas. Briga e esperneia, né? Mas a gente encontrou nesse caminho, nesse olhar, muitas das respostas, né? A gente encontrou a coragem para caminhar do lado de muitos sintomas que persistem e que a gente não sabe quando vão embora. A gente já ouve o alívio de muitos outros sintomas, né? Que a gente teve essa reconciliação aí com aspectos da sombra, com o inconsciente, jogou luz, né? Então, esse é o caminho que a gente conhece e que a gente sabe que talvez a gente também não se livre dos nossos sintomas. E tá tudo bem. Mas vamos juntas. Significando tudo isso.